Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero trazer algo aqui para compartilhar com os irmãos a respeito da fé. Que se você colocar em prática, isso trará benefícios grandiosos para a sua vida. Todos sabem que no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Tá? Mas a melhor expressão que eu vejo a respeito da fé está no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim: Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posterioridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Ou seja, pela fé, Abraão se tornou pai de todos nós. Quando no livro de Gênesis, Deus apresentou-se diante de Abraão e falou: de ti te farei pai de grandes nações. Esse relato está no livro de Gênesis, a partir do versículo 15, do capítulo 15 até o 17. Se vocês quiserem fazer um estudo lá, pode estar fazendo um estudo que tem o que está sendo expressado aqui no livro de Romanos, né? A carta aos Romanos é uma carta ao qual o apóstolo Paulo, ele endereçou essa carta aos Romanos acerca sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo, relatando como que nós poderíamos ser salvos através de Jesus, né? E em específico, o livro de Romanos, a partir do versículo 3, o versículo 3 em si tem um relato que nós somos pecadores, falando sobre o pecado e se expressando que todos nós somos pecadores e como que nós adquirimos a salvação através de Jesus. E nós, como nós servimos a Jesus pela fé, nós devemos pôr a nossa fé em prática. Nós devemos ter um conhecimento melhor sobre a fé, como que nós devemos agir, como que nós devemos usar a nossa fé, pois sem a fé é impossível agradar a Deus, como fala lá em Hebreus. Então nós necessitamos de ter um conhecimento melhor acerca da fé. E no livro de Romanos aqui, quando eu digo aqui, a partir do versículo 17, está se expressando bem como que nós devemos colocar a nossa fé em ação. Diz assim no 17, tá? Romanos 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ou seja, Abraão, quando Deus apareceu a Abraão e falou: eu te farei de você pai de muitas nações. Abraão não tinha nenhum filho. Sara, ela era estéril. Falou para ele que ele seria pai de muitas nações. Como uma pessoa, sabendo que a sua esposa é estéril, que ele não tem filho, como que ele vai ser pai de nações? Mas pela fé, Abraão, ele creu. Vamos dar continuidade aqui. 18. Ao qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos. Abraão, ele creu. Ele creu que o Senhor tinha feito uma promessa para ele e aquela promessa aconteceu. Que ela iria acontecer. Abraão, ele acreditou naquilo que o Senhor falou para ele.
O que o Senhor falou para ele? O Senhor trouxe a existência daquilo que não existia. Abraão, ele já tinha na mente dele que ele não seria pai de um filho com Sara. Mas o Senhor trouxe a existência daquilo que não existia para a vida de Abraão. E nem por isso, nem pela a sua velha idade e pelo ventre de Sara, que estava amortecido, ele deixou de crer. Muitos de nós, muitas vezes, deixamos de ter fé, deixamos de crer, deixamos de acreditar naquilo que o Senhor tem nos oferecido, naquilo que o Senhor tem nos orientado, naquilo que o Senhor tem nos prometido. Muitos de nós deixamos de crer. Muitas pessoas ficam cocheando, né? Muitas pessoas ficam cocheando. Eu quero trazer aqui agora algo sobre uma enfermidade. Quero trazer aqui uma comparação com saúde. Uma pessoa que tem um tumor. Essa pessoa, ela tem um tumor e ela, às vezes, ela fala: eu tenho fé que eu serei curado desse tumor. Mas ela não traz a existência daquilo que não existe. Ela fica cocheando. Ela fica entre dois pensamentos. Será que eu vou ser curado? Será que eu não vou ser curado? Ela fica pensando. Hoje ela está com a sua mente totalmente virada para a cura ao qual o Senhor tem para as nossas vidas. No dia de amanhã, ela já cocheou e ela já... eu não vou ser curado. Quando eu trago agora essa questão de saúde, para a gente fazer uma comparação aqui, essa pessoa que tem tumor, muitas vezes nós mesmos, quando vamos orar, nós oramos: eu amaldiçoo esse tumor. Quando a gente fala eu amaldiçoo esse tumor, a gente está trazendo a existência que esse tumor está ali. Quando na verdade nós deveríamos orar que já não existe tumor ali. Nós já deveríamos orar que a saúde daquela pessoa é plena. E assim a gente tem que agir. Muitas vezes numa enfermidade, nós devemos trazer a existência daquilo que não existe. Por mais que o nosso corpo não está enfermo, mas nós devemos trazer a existência daquilo que não existe, de forma de que aquele tumor está ali, mas nós devemos trazer a existência de que ele não está. Mas esse tumor está na minha vida. Nós devemos trazer a existência que ele não está. Você que talvez tenha um tumor, você que talvez tenha uma enfermidade, começa a trazer a existência de que você não tem isso. Começa a liberar palavras ao qual você manda esse tumor embora. Que você esqueça que você não tem esse tumor, que você não tem essa enfermidade. Começa a falar que a sua saúde é plena. Mas esse tumor me atrapalha de fazer tal coisa. Deixa esse tumor de lado. Expele ele para fora, através da fé, trazendo a existência daquilo que não existe. Se a sua saúde ela não é boa, traga a existência de uma saúde boa para a sua vida. Mas como assim? Como assim? O livro fala aqui no livro de Romanos, aqui no versículo 18, ao qual em esperança creu, contra a esperança que seria feita, Pai de muitas nações, conforme o que fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé. Quantos de nós enfraquecemos na fé? Muitas pessoas, principalmente aquelas que sofrem com a enfermidade, enfraquecem na fé. Elas veem que a enfermidade muitas vezes é mais forte do que ela. Mas traga a existência, como disse aqui no livro no versículo 17, como está escrito: Pai de muitas nações, te constituí perante aquele o qual creu, a saber Deus, o que vivifica. Deus, ele é capaz de vivificar. Vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Pare de
ficar cocheando entre dois pensamentos. Será que eu vou ser curado? Será que eu não vou ser curado? Creia, creia, tenha fé, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Vamos lá no versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Independente da situação, não duvide do poder de Deus acerca da sua cura. Não duvide. Esqueça esse problema que você tem e traga a existência daquilo que você não tem. Se você tem um problema, traga a existência que você não tem este problema. E ao mesmo tempo, não duvide da promessa ao qual o Senhor fez para a sua vida, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E independente da circunstância, da situação ao qual você está vivendo, continue dando glória a Deus. Independente da enfermidade, independente do tumor, continue dando glória a Deus. Mas o mais importante é que não duvide da promessa de Deus, por incredulidade, mas fortifica na fé, dando glória a Deus. Entra em santidade com o Senhor, buscando algo que Ele pode oferecer a você, através da fé. Coloca a sua fé em ação. Se você aplicar dessa forma que se fala aqui no livro de Romanos, a partir do versículo 17 aqui, que fala: chama as coisas que não são como se fossem. Isso para mim é a melhor expressão acerca da palavra fé. É chamar aquilo que não é como se fossem. Que você venha chamar a sua enfermidade, que ela é no seu corpo, mas como se ela não fosse. Que você venha chamar este tumor como se não, que ele é no seu corpo, mas como se não fosse. Coloca a sua fé em ação. No livro de Hebreus, no capítulo 11 ainda, a partir do versículo 33, que diz assim: e os quais pela fé venceram reinos. Você leu o livro de Romanos, de Hebreus, a partir do versículo 11, expressamente ele completa acerca da fé. E aqui existe a galeria da fé. Todos os homens que venceram, que fizeram algo perante a fé. Tudo aquilo que você, pelos olhos humanos, a gente não acredita que teríamos condições de fazer. Mas esses homens fizeram pela fé. E, em específico, no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Tem um versículo aqui que ele fala muito aqui, ó. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Que da sua fraqueza você venha tirar força. Da sua fraqueza, talvez da sua enfermidade, do tumor que há no seu corpo, talvez da luta, da dificuldade ao qual você tem passado, você venha tirar força para que você venha vencer essa batalha. Mas coloque a sua fé em ação, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E nós necessitamos da fé para que nós possamos ser salvos em Jesus. Eu quero fazer agora uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu quero lhe apresentar, Senhor, cada uma das pessoas, ó Pai, ao qual está sendo alcançado através desse vídeo.
Pai, que pelo poder do teu santo nome, o Senhor possa visitar cada um deles, ó Pai, aqueles que talvez tenham uma fé fraca, pois a sua palavra diz que a cada um de nós o Senhor dá uma medida de fé, ó Pai, mas há muitos de nós ao qual a fé está enfraquecida, está amortecida, Senhor, que neste momento, Senhor, eles venham abrir o entendimento acerca da fé ao qual o Senhor propôs para cada um de nós, ó Pai, e venham tirar força, Senhor, da fraqueza, ó Pai, para que eles possam vencer todo e qualquer mal que se levantar contra a vida deles, Senhor, seja enfermidade, seja, Senhor, algo financeiro, seja, Senhor, algo espiritual, seja algo sobrenatural, Senhor, que eles venham alcançar, Senhor, neste momento, Senhor, a mais pura e realidade da fé ao qual o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Pai, é o que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus.